gestão Bolsonaro. Sabe quantos por cento dessa obra foram concluídos pelo Bolsonaro? 7%. Sabe quantos por cento dessa obra foi realizada pelo PT? 88%. 88% da transposição foi realizada durante os regimes do PT. Como que o Bolsonaro fez a transposição? Lula vai fechar as igrejas? Eu não acredito, mas quero ter provas. Bom, a prova é muito simples, é só você saber que foi o Lula quem criou e assinou, no caso, a Lei de Liberdade Religiosa, em 2003. Essa lei proíbe o Estado de interferir no funcionamento e existência de qualquer tipo de entidade religiosa, templo ou igreja. O Estado não pode, o presidente não pode chegar lá e determinar fechamento de igrejas, graças à Lei da Liberdade Religiosa, assinada durante o governo Lula, gente. Isso é uma fake news. Criam o tempo inteiro prints fakes de mensagens ditas pelo Lula e etc. E o próprio Marco Feliciano, que foi o grande propagador dessa mentira, já veio a público uma vez admitir que realmente não era verdade. Não vai ter fechamento de igreja nenhuma. Isso é, de novo, fake news para te assustar. O povo da Venezuela sofrendo e você dizendo que o comunismo, o socialismo é a pobreza extrema do país inteiro. Eu gostaria do regime da China no Brasil? Não! Então é isso que vocês não entendem. O mais importante para concluir é que você entenda que essa não é uma eleição entre capitalismo e socialismo. Esse é o argumento que eles usam para te colocar medo e fazer você votar no Bolsonaro. O Lula governou esse país por 8 anos, mais os anos da Dilma, foram 13 anos de PT no poder. Nós não chegamos perto de ter qualquer tipo de implementação comunista dentro do Brasil. Não é esse o plano de governo do Lula. Não são essas as intenções. Então, vote consciente de que isso não está em pauta. Não há qualquer risco nesse sentido. Muito pelo contrário, o governo Lula foi o governo que mais enriqueceu bancos e instituições financeiras na história desse país. Ele favoreceu o empreendedorismo, ele incentivou a iniciativa privada. E tudo isso está no plano de governo dele. Então não caia nessa lorota. Vamos derrubar o genocida do poder. Gente, uma distinção importante, que depois que a gente revê o vídeo que a gente fez, a gente fala, poderia ter falado isso aqui, sobre a questão do socialismo, porque eu falei como se fosse só isso, né? Uma transição para se chegar no objetivo final, que seria o comunismo. Ao longo do tempo, isso foi mudando, isso foi migrando. A política, ela é viva. E todas essas vertentes, todas essas visões, elas vão se transformando com o tempo. A esquerda da época da Revolução Francesa não é a esquerda de hoje. Isso é natural. Então, quando você vê hoje políticos se identificando como socialistas ou partidos se identificando como socialistas, hoje não mais tem a conotação de que esses políticos e esses partidos visam a ditadura do proletariado, visam a implementação do comunismo. Com o tempo, esses políticos e partidos foram entendendo que a nossa realidade do Brasil é de uma sociedade de mercado. Nós não temos como romper com isso mais. Isso não está mais dentro da pauta nem do debate. Então, como nós podemos, dentro de um regime capitalista, estabelecer medidas que preservem as nossas empresas estatais, que preservem a dignidade humana, que preservem os direitos humanos, que estabeleçam bases fundamentais para a sociedade poder prosperar, que tente nivelar as classes sociais de alguma forma, que ajude os mais pobres e necessitados, que auxilie as minorias a terem possibilidade de lutar. Tudo isso todas essas questões passaram a ser as pautas do socialismo visto aqui no Brasil. Então, quando você vê um partido ou político se identificando como socialista, não imagine nem por um segundo que essa pessoa está visando uma revolução ou a implementação da ditadura do proletariado. Essa não é a realidade, embora é óbvio, tenha meia dúzia que sim.